Confira agora mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é Maurício Steinhoff, que é o presidente da Federação das Câmeras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui com você e com os seus telespectadores. Muito obrigado. Maurício, na área do comércio, na área dos lojistas, você deve ter uma centena de problemas quando se fala na questão de micro, pequena empresa, na sua representação. Quais seriam esses principais problemas na sua avaliação? Bom, você tem que comparar, quando você fala micro e pequena empresa, quando você muda de segmento, a indústria, ou varejo, ou serviço, a pequena empresa do varejo, a loja, ela é muito diferente de uma indústria. Completamente diferente. Quando você fala de uma pequena indústria, está falando aí 20, 50 funcionários, é uma pequena indústria. Uma loja com 20 ou 50 funcionários já não é uma pequena loja. A pequena loja do varejo é aquela que tem um ponto de venda, onde o dono, né, o empresário está lá o dia inteiro, ele abre a loja, fecha a loja. Então, os problemas que nós temos quando nós falamos com as pequenas empresas do varejo são muito mais difíceis de serem lidados e resolvidos. Temos aí, podemos falar, a substituição tributária, aí, que é um grande problema, principalmente para o pequeno varejo. A substituição tributária é um grande problema. Dentro do Simples Nacional, vários estados tiraram incentivos do ICMS. Isso afetou o varejo? Afetou muito o varejo. Com a implantação da ST, nós fizemos um levantamento aqui no estado de São Paulo. O pequeno empresário que cumpre com todas as suas obrigações, que trabalha e tenta, né? Porque às vezes nós achamos que estamos cumprindo com esse emaranhado tributário e contábil, nós nem sabemos se estamos, até porque as demandas que o governo, que o Estado manda, cada dia surge uma norma nova e os contadores não sabem. Mas no levantamento que nós fizemos, o aumento da carga tributária para o varejo foi em torno de 22,5%. Quer dizer, com o término da isenção e com a substituição tributária, aumentou a carga tributária em 22,5%. Exatamente isso. Ou seja, ao invés de beneficiar e dar isenção, como deram para outras empresas, tributaram a mais a área do varejista em 22% a mais. Exatamente isso. O grande problema do Estado é que as pessoas, me permitam falar dessa maneira, acordam com uma grande ideia, achando que vão resolver todos os problemas e não sabem exatamente o que acontece no chão, onde você e eu trabalhamos todo dia. Então, é verdade. E isso causa um problema. Normalmente o Estado não busca as entidades que de fato representam os pequenos, né? O modelo sindical que foi criado pelo Getúlio fez com que as grandes empresas que representem os empresários de forma geral. Aqueles que buscam atender o pequeno empresário são colocados de lado, ou não são ouvidos, e isso, você sabe muito bem disso, e isso causa um problema, porque essas grandes empresas não passam por esse problema, até porque as pequenas empresas estão no simples e as grandes empresas têm um lucro real, trabalham com lucro real e essas alterações pouco afetam. Na verdade, a ST privilegiou o grande e o pequeno é o que está pagando a conta. E, na verdade, o Simp, pelo menos, nós temos brigado e temos conseguido vitórias, felizmente. Eu acompanho isso. Na representação da micro e pequena, e continuaremos nessa luta e vamos vencer, se Deus quiser. Você também é um vitorioso nas brigas lá da federação e te desejamos muito sucesso nessa batalha. Mas... Isso aí só para acrescentar e lembrar a todos. Em 98, o Simp e a nossa federação foram os principais atores para a implantação do Simples Paulista. Você lembra disso? É verdade.
Então, nós dois estivemos com então, o chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, onde foi acertado e foi criado e colocado em prática o Simples Paulista. Vitória nossa. Ele só não disse que depois ia tirar a isenção do ICMS e a substituição tributária. Mas agora vem um novo governo, né? E esperamos que com o novo governo essas conquistas lá de trás voltem e possam beneficiar o micro e pequeno. A presidenta eleita Dilma Rousseff prometeu, e hoje, essa semana, ela tem, depois da sua eleição, reafirmado a criação de um ministério voltado para micro e pequena empresa. Qual a sua avaliação desse tema? Bom, pelo menos temos a esperança que os pequenos serão ouvidos e tratados de forma diferente. Não vão ser mais tratados como as grandes empresas. As políticas deverão ter políticas públicas voltadas ao nosso tamanho de empresa. Claro. Né? O empresário não é um microempresário, a empresa dele é que é uma microempresa. Ele é verdade. Ele é o grande empresário, porque ele faz milagres, né? Faz tudo, né? Você veja no caso do lojista. Ele abre a loja, ele compra, ele vende, ele empacota, ele vai ao banco, enfim, ele faz toda a operação. Ele contrata, ele demite, ele atende o fisco. Ele atende o fisco, mal informado, até porque ele, como o faturamento dele não permite que ele tenha uma assessoria contábil adequada, ele acaba economizando com o contador acaba não atendendo como deveria atender, e quando vem o fisco ele tem surpresas que às vezes chega até a fechar em tudo. O que é dramático, né? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que nós temos a esperança, nós pensamos e acreditamos que a nossa presidente irá chamar as entidades que de fato representam as pequenas empresas, quer seja da indústria, como o Simples, quer seja as CDRs, que representam o varejo, e as entidades que representam os prestadores de serviço, e na montagem desse, quem quer que seja o ministro, mas que ele ouça e que as políticas públicas que sejam criadas, de fato, atendam aos interesses dos empresários das micro e pequenas empresas. Até o próprio pessoal do BNDES mostrou, né? Nós temos aí 6, 7 milhões de micro e pequenas empresas em todo o Brasil, e nós temos apenas 300 mil cartões do BNDES. Pensando da melhor forma, que cada empresa só tenha um cartão, nós temos aí menos do que 5% de cartões distribuídos. 30% só do total da capacidade de compra daquele cartão que foram utilizados. Então significa que, apesar da boa vontade do BNDES de criar as políticas, isso não está chegando para as micro e pequenas empresas. Para o varejo, eu falando de varejo de forma geral, a dificuldade é maior, porque qual é a necessidade do varejo? É capital de giro. Os investimentos são pequenos. E tem crédito hoje para o varejo ou não? Olha, o governo do Estado de São Paulo tem a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a nossa Caixa, e ela tem capital para capital de giro, tem linhas de crédito para capital de giro, mas ele exige duplicatas como garantia. O varejo não emite duplicata, né? Então você também tem uma limitação para esse dinheiro que é necessário para o varejo. Aí o pequeno varejista, claro que o grande tem acesso, o grande varejo, eu não estou falando do grande varejo, mas o pequeno acaba caindo no banco comercial normal e paga as taxas de juro que o banco cobra e acaba se enrolando cada vez mais, e é um dos motivos também porque as empresas acabam tendo problema e fechando. Nós temos nos posicionado que o Ministério é fundamental para as macropolíticas, que o SEBRAE seja um órgão de apoio como um braço do governo, como um instrumento de apoio, mas que as políticas precisam ser traçadas junto aos órgãos de representação, como o SIMP, como a CNDL e várias outras que existem pelo Brasil afora. Essa é a posição da sua entidade, que você preside? Exatamente essa. As entidades que de fato